Para acessar as configurações do sistema, vamos acessar o módulo de Administração, Sistema. As configurações definidas aqui serão para todos os usuários do sistema, ou seja, caso um usuário seja criado pela primeira vez, algumas opções já serão automaticamente cadastradas em seu perfil e poderão ser trocadas posteriormente no próprio perfil do usuário, caso seja necessário. Aqui você pode configurar o nome da empresa e o idioma padrão, que pode ser escolhido entre espanhol, inglês e português. Toda vez que um usuário for criado no sistema, caso na criação desse usuário não seja escolhido nenhum idioma para ele, o usuário ficará com esse idioma padrão, que poderá ser trocado posteriormente no perfil do usuário. Na URL de acesso ao Fusion, você pode preencher com a URL que será o endereço de acesso ao Fusion. Essa URL de acesso serve para ser utilizada no envio de e-mails e nos links de documentos. As configurações de autenticação são referentes à forma de acesso dos usuários no Fusion. Vamos falar sobre o tipo de autenticação padrão, mas você também pode utilizar autenticação via LDAP, CAS, SAML2 e customizado. Em autenticação padrão, no campo de manter conectado, você poderá escolher entre as opções sim ou não. O sim significa que o usuário pode escolher a opção de manter conectado na hora de seu login. Caso ele assinale essa opção, no login ele poderá fechar o navegador e quando abrir novamente ele já estará conectado. Sendo assim, mesmo que seu tempo de inatividade tenha sido ultrapassado, ele não precisará logar novamente. No próximo campo, você pode escolher o número máximo de tentativas inválidas de login. No nosso caso, por exemplo, o usuário poderá tentar acessar o sistema por 2 vezes. Caso ele erre a senha nessas 2 tentativas, irá abrir uma autenticação solicitando a digitação de um CAPTCHA. Além disso, no tipo de autenticação padrão, você também pode realizar as configurações de senha forte. Note que essa opção aparecerá apenas para autenticações padrões e via LDAP. As demais autenticações, como CAS, SAML2 e customizado, não terão as opções de configurações de senha forte. Aqui você pode colocar as configurações mínimas que todos os usuários precisam ter para a configuração de sua senha, como escolher a quantidade mínima de caracteres, escolher se exige letras maiúsculas e minúsculas, bem como numeral ou símbolo na senha. Usando o exemplo do nosso sistema, está sendo exigido um mínimo de 6 caracteres e exigindo símbolos. Porém, eu não escolhi a opção de exigir numerais e nem letras maiúsculas ou minúsculas. Todas as mudanças de senha realizadas tanto por usuários comuns quanto por usuários administradores precisarão ter esses requisitos mínimos. Caso contrário, não será possível a mudança ou criação da senha. Agora temos as configurações de e-mail. Para isso, precisam ser configurados o nome do remetente, que aparecerá no e-mail toda vez que o usuário receber as notificações do Fusion por e-mail, o e-mail do remetente, as threads para envio de e-mail, que diz respeito a quantos e-mails serão enviados por vez. Por exemplo, se tivermos uma notificação que será enviada por e-mail para todos os usuários cadastrados no sistema, aqui eu irei definir de quantos em quantos e-mails eu gostaria que fossem encaminhados por vez. Ou seja, se eu gostaria que meus usuários recebessem o e-mail de 1 em 1, de 2 em 2 e assim por diante. No meu caso, os usuários do meu sistema receberiam este e-mail de 1 em 1. Além disso, serão necessárias configurações do servidor SMTP, que será utilizado para os envios de e-mail, e a porta, por onde os e-mails serão enviados. Escolha também se ele será habilitado sim ou não. Ou seja, caso aqui neste campo a opção escolhida seja não, os e-mails não serão enviados. Também será possível escolher qual o intervalo de execução, ou seja, de quanto em quanto tempo o Fusion irá verificar se tem e-mails para serem enviados. No caso do nosso sistema, ele estará enviando de 1 em 1 minuto.
Após isso, será necessário configurar a autenticação SMTP, sendo possível conectar no servidor POP3, informando qual o servidor POP3, login e senha, ou ainda fazer a autenticação no servidor SMTP. Nessa segunda opção, é possível escolher entre autenticação criptografada TLS ou autenticação SSL. Em ambos os casos, será necessário escolher login e senha para a opção escolhida. Esses campos devem ser preenchidos de acordo com a configuração do servidor de e-mails que você vai utilizar. Nas configurações do módulo de GED, eu posso realizar as seguintes ações. Filtro por status para usuários comuns. Caso essa opção esteja como sim, será habilitado um filtro para que os usuários comuns possam filtrar por documentos ativos ou cancelados. Caso esse campo seja selecionado não, esse filtro ficará oculto. Salvar somente o último acesso do usuário. Neste campo, ao selecionar sim, será salvo apenas o último acesso do usuário no documento. Caso selecionado não, serão exibidas todas as visualizações deste usuário no documento. Abrir visualizador em nova janela. Ao selecionar sim, neste campo, toda vez que um usuário clicar para visualizar um documento, será aberta uma nova janela. Quando selecionado não, o documento aparecerá na própria janela. Já nas configurações do módulo de BPM, poderão ser realizadas as configurações. Configurações do relatório de documentação do processo. É referente às imagens que irão aparecer no relatório de documentação do processo. Quando é feita a exportação da documentação de um processo, existe uma imagem de capa e uma imagem de cabeçalho, que podem ser alteradas aqui. Remover os processos do modelo. Quando colocado como não, significa que eu não posso remover nenhum modelo de processo que já tenha processos iniciados. Permitir uma tarefa em progresso por vez. Eu posso escolher que sim, caso eu queira que por padrão os usuários sejam criados com a opção de permitir realizar apenas uma tarefa em progresso por vez. Caso eu escolha não, os usuários poderão iniciar quantas tarefas desejarem simultaneamente. Essa opção poderá ser alterada no perfil de cada usuário apenas pelo usuário administrador do sistema. Em conversor de arquivos, serão realizadas configurações para visualização dos arquivos dentro do Fusion pelo visualizador universal. Algumas opções disponíveis são: distribuído. Conversor distribuído nada mais é do que a possibilidade de utilizar uma ou mais máquinas para que a visualização dos arquivos seja mais performática e não tenha impacto na usabilidade do sistema. Quando estiver selecionado não, o Fusion utilizará o conversor instalado no mesmo servidor que a aplicação. Caso selecione sim, exibirá um campo para que você possa configurar os servidores que serão utilizados para a conversão dos arquivos. No campo Servidores de Conversão, clique em Novo para que seja possível realizar o cadastro de um servidor. Ao clicar em Novo, devem ser preenchidos os seguintes campos: nome, endereço, porta e se esse conversor está habilitado sim ou não. A pessoa responsável pelo servidor que será utilizado conseguirá repassar as informações para serem inseridas nos campos. Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em OK. Quando a opção de conversor distribuída estiver habilitada, os campos Utilizar Microsoft Office, linha de comando do conversor de PDF para imagem e caminho do LibreOffice serão escondidos. Considerando que não vamos utilizar o conversor distribuído, temos ainda as seguintes opções para preencher. Utilizar Microsoft Office. Coloque sim, caso você gostaria de utilizar o Microsoft Office como padrão para abertura de arquivos. Pasta para cache. Neste campo, informe o caminho da pasta para armazenamento do cache. A pasta para o cache serve para que o Fusion guarde todos os arquivos abertos. Sendo assim, toda vez que eu abrir um documento, ele demorará um tempo no visualizador até que ele seja gerado em tela. Quando eu abrir esse documento pela segunda vez, ele será mais rápido,
pois as informações desse documento já estarão salvas na pasta de cache. Linha de comando do conversor de PDF para imagem. Aqui será preciso informar o caminho do arquivo executável do GhostScript, que no Fusion servirá como conversor de PDF e imagens. Caminho do LibreOffice. Aqui será preciso informar o caminho do arquivo executável do LibreOffice, que no Fusion servirá como conversor dos itens Office, como o Word, por exemplo. Adapter de customização. É possível inserir um adapter de customização caso tenha programado algum comportamento diferente para o Fusion. Habilitar o CR em arquivos. Quando estiver sim, significa que será possível realizar pesquisas pelo conteúdo dos arquivos publicados nos documentos. Caso não, esse tipo de pesquisa não ficará disponível. Qualidade em DPI da visualização de arquivos. Por fim, nessa etapa, também é possível configurar a qualidade que deseja que os arquivos sejam exibidos no visualizador padrão do Fusion. É possível selecionar de 100 a 150 dpi. A seção de configurações de cópia controlada serve para definir qual será o formato padrão do sistema para emissão de cópias. Existem os seguintes campos para configuração. Tipo de cópia. Você pode escolher entre cópia controlada, cópia não controlada ou ambos, que estará contemplando as duas opções. Texto da cópia controlada. Será possível definir a mensagem da marca d'água que será exibida na cópia controlada. Em tipo de emissão, especifique como o usuário poderá emitir a cópia controlada, na impressora, em PDF ou em ambos. Presença de protocolo. Aqui será informado se irá permitir ou não a geração de um protocolo para cada cópia emitida. E em orientação texto cópia controlada, define em qual posição da página a marca d'água será exibida no documento. As opções são topo, base, diagonal, esquerda ou direita. Ao configurar cópia controlada de um documento, é possível utilizar as configurações padrões do sistema ou fazer as configurações de forma personalizada. Na seção Configurações do FusionBox, é possível habilitar o bloqueio de cópia de conteúdo nos arquivos. Essa opção é para que os usuários não consigam fazer cópias dos conteúdos exibidos dentro de arquivos abertos pelo Fusion. É uma configuração para a segurança do conteúdo dos arquivos, onde o sistema consegue bloquear ações de copiar e colar e algumas ferramentas de print de tela. Temos também algumas configurações de armazenamento. Aqui é possível configurar os caminhos para a pasta de arquivos do Fusion e pasta para indexador. Nas configurações do indexador, poderá ser escolhido habilitado. Caso seja colocada a opção sim, significa que o indexador está habilitado e, portanto, os processos, documentos e tarefas serão indexados automaticamente no momento de sua publicação. Caso a opção não seja escolhida, o indexador não estará habilitado e, portanto, as consultas indexadas realizadas não gerarão resultados. Também é possível fazer uma indexação de índices manual. Para isso, você pode ir em Configuração, Atualização de índice, e então aparecerá uma tela perguntando se a atualização será realizada em documento, tarefa ou processo. Você pode escolher as opções desejadas e clicar em Indexar, e a indexação será iniciada no mesmo instante. Aqui nas configurações do sistema, podemos também configurar máximo de minutos de inatividade da sessão. No meu ambiente, por exemplo, toda vez que eu cadastrar um usuário, ele terá como padrão um tempo de inatividade de 15 minutos. Após 15 minutos sem fazer nenhuma ação no ambiente, a sessão desse usuário será desconectada. Essa informação poderá ser alterada diretamente no perfil de cada usuário. Máximo de minutos de inatividade da sessão mobile. Será o tempo em que o usuário pode ficar sem fazer nenhuma ação no aplicativo mobile. Após o tempo estipulado aqui, ele será desconectado. Número de registros por página do grid. Aqui você pode escolher alterar o padrão de número de registros que aparecem em listas
como a parte de exibir registros de formulários e de papéis e grupos, por exemplo. Número de registros que aparecem em campos autocomplete. Coloque aqui a quantidade de registros que você gostaria que os usuários vissem em campos autocomplete no sistema. Opção padrão de busca da barra superior. Você pode alterar a opção que aparece por padrão ao conectar no sistema na barra superior, podendo escolher entre documentos e processos. Na seção de configurações de estilo, é possível alterar imagens e logotipos, além das cores do Fusion. No logotipo da empresa, você estará inserindo uma imagem que aparecerá na seção de login. Já em logotipo superior, você estará alterando a imagem no canto superior esquerdo da tela do seu ambiente, que por padrão possui a logo do Fusion Platform. E você também possui a opção de mudar a imagem de fundo da tela de login. Além disso, também é possível alterar as cores padrões da plataforma na tela de login, no menu superior e no menu e submenu lateral. Para isso, basta clicar no campo da cor que você deseja alterar, selecionar a cor desejada e, após a cor ser escolhida, basta clicar em Aplicar ou em OK para salvar as alterações realizadas. Na seção de configurações de digitalização, é possível escolher entre exibir ou não a interface do scanner. Essa interface de scanner do Fusion possui ferramentas para personalizar a digitalização. Pode escolher entre escanear arquivos em preto e branco, sim ou não, definir o tamanho máximo de pixels por polegada, escolher se gostaria que a alimentação do scanner fosse feita de forma automática, sim ou não, e se gostaria que o escaneamento ocorresse frente e verso. No campo Adapter de Customização Central de Tarefas, você pode inserir uma customização para sua central de tarefas, caso seja de seu interesse. Você também pode configurar a área de trabalho padrão dos usuários no Fusion. Ou seja, sempre que o usuário logar no sistema ou clicar na opção de início, o Fusion irá abrir automaticamente na URL cadastrada aqui. Por exemplo, eu vou inserir aqui a URL da central de tarefas. Agora eu vou salvar essas informações e desconectar e conectar em minha conta novamente. Note que ao invés de exibir a dashboard após realizar o login no Fusion, está exibindo a central de tarefas. Você também pode modificar a URL WebSocket. Esse campo permite configurar a URL padrão de conexão do WebSocket do Fusion. Com isso, o Fusion poderá trabalhar em uma URL e o WebSocket em outra. Por fim, você pode clicar em Histórico. Ao clicar aqui, será possível visualizar todas as alterações realizadas nas configurações de sistema. Algumas informações sobre essas alterações serão o nome do usuário, a data e a hora em que a alteração foi realizada, o IP da máquina utilizado, o campo que foi alterado, o valor anterior, que se refere aos valores antigos antes de sofrerem edições, e o novo valor, que exibirá o valor atual do campo, após sofrer alteração. Além disso, você também pode ordenar os registros do histórico de alterações, por data, IP e usuário, em formato crescente ou decrescente, e realizar filtro por data, IP e usuário. Note que ao clicar no filtro desejado, irá habilitar um novo campo para que você preencha com o valor desejado. Para persistir as informações configuradas, é só clicar em Aplicar ou em OK, e as alterações serão realizadas.